Antes de mais nada, eu quero falar que eu trouxe umas camisetas como essa, para as meninas e para os meninos. Tem na cor preta, cinza, deve ter branca, e tem os CDs da Viner também. Pois CD é um negócio, né, ultrapassado, né? Mas é legal você comprar porque você coloca na parede como relíquia. É um negócio interessante. Então tem alguns ali da Viner. Nós gravamos o último CD, né, físico, foi em 2017. Então você pode ter esse material físico como relíquia para você. Tá joia? O Felipe foi muito engraçado, né, Felipe? Eu estava estudando em São Paulo essa semana e Felipe esteve lá em casa, porque minha esposa tem o seguro da Prudential. Ele esteve lá conversando com ela e ela foi me pegar no aeroporto. Eu cheguei agora, eram umas 5h15, 5h30, e ela me pegou no aeroporto, me levou para o recreio. E aí, cara, eu não falei para ela que eu vim aqui, né? E eu não sabia que ele tinha ido lá. Então a gente estava conversando agora. Eu estive lá na sua casa. Sua mulher falou que você morreu. Eu falei, é meu, Felipe, porque foi tão rápido dela me pegar no aeroporto, chegar em casa. Eu só deixei ela em casa e, peguei o carro e vim para cá. Então, esse negócio aí, depois eu vou contar melhor para vocês. O que aconteceu ano passado foi um negócio muito complicado. Eu acho que tem muito a ver também daquilo que eu quero pensar e refletir com você nessa noite. Eu fico me perguntando se realmente as pessoas hoje, elas experimentaram um verdadeiro cristianismo. Então, aqueles que se denominam cristão, será que eles verdadeiramente abraçaram a proposta cristã ou o cristianismo, né? Será que a nossa sociedade, a sociedade que eu e você, que nós estamos vivendo, será que essa sociedade não está vivendo uma crise de fé? O que eu estou querendo dizer? Uma sociedade que era cristã e não é mais. O meu filho, o ano passado, o mais novo, entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele faz letras voltado para o japonês. Ele é o nerd lá de casa. Então, eu fui com ele, quando ele foi fazer matrícula. Ele não queria que eu fosse, mas eu fui. Falou, pai, você vai fazer eu pagar esse mico? Você vai comigo na universidade? Falei, deixa eu ir com você, cara. Quero conhecer o teu mundo. E eu fui conhecer o mundo dele. É muito louco. Felipe, muito. Eu vi o maior baseado da minha vida. E quanto que ele estava fazendo? Porque ele nem deixou ir com ele fazer a matrícula. Não deixou de jeito nenhum. Eu fiquei, rapaziada, fazendo aquelas festas para receber, né, os calouros. Cara, as festinhas. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei perto da rapaziada de pessoal de artes, pessoal de biologia, história. Meus amigos, vou te dizer, rapaziada de história que acendeu um baseado desse tamanho, parecia o charuto da paz, o cachimbo da paz. Falei, caraca, já estou na marola aqui. Falei, eu vou vazar daqui. E aí as meninas, só no funk. Eu falei, meu filho está perdido. Aí comecei a ver aquele mundo, as pessoas pareciam meio andrógenas. Eu falei, uau, meu. E depois, né, no decorrer do ano, conversando com meu filho e entrando nesse campo aqui que eu estou falando com você sobre a crise de fé, sobre uma sociedade que era cristã e não é mais cristã, ele falou, pai, muitos caras lá da universidade, pai, não acreditam em nada. Deus para eles não faz sentido. Eu estou falando de Brasil, eu estou falando de um país que tem um fundamento cristão, católico, protestante, mas nós temos uma geração que Deus não faz sentido, que Jesus não tem significado. Por isso que eu estou dizendo para você que era uma... E eu estou falando de Brasil, eu não quero nem entrar no aspecto europeu, que se entrar na Europa, então,
aí a coisa fica mais complicada ainda. Será que nós não estamos vivendo verdadeiramente uma revolução anticristã? Até porque boa parte da sociedade já não considera mais Cristo, ponto. Já não considera que o homem pode viver diante de Deus. Para mim, isso é péssimo. Porque quando o homem, ele acha que ele é a sua própria medida, então tudo é permitido. Eu diria para você que as pessoas não têm mais critérios absolutos. Perdeu-se, relativizou-se tudo. Critérios absolutos foram para o espaço. Será que nós não estamos vivendo a onda da cristofobia? Aonde as pessoas, de uma certa forma, têm fobia de Cristo? Eu quero ler um texto para você, se você quiser acompanhar a leitura que eu vou fazer. Felipe me falou aqui que vocês são uma rapaziada que gosta de textos bíblicos, então eu vou ler Bíblia aqui para vocês. Ele me disse: Manga, a rapaziada aqui é da Bíblia. Falei, legal. Falou: as meninas aqui, elas leem Bíblia. Falei, caramba, maluco. Pô, as guel leem Bíblia. Que coisa boa. Mateus 23, a partir do verso 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. O texto nos apresenta o Senhor Jesus no templo, e Ele está compartilhando seus ensinos, Ele está falando as verdades, conceitos. Parece-me aqui que é a última vez que Ele está tendo esse tempo aqui de ensino, porque depois vem todo o processo em que Ele começa a enfrentar as dificuldades da missão, que é o processo da crucificação. Aqui no verso 1, então falou Jesus ao povo e aos seus discípulos. Nessa porção bíblica, se você pegar desde o versículo 1 até o versículo 39, aqui desse texto de Mateus 23, o Senhor Jesus, Ele tem como propósito aqui enfatizar o que eu chamaria de algumas verdades extremamente preciosas. Para quem? Para aquela gente, para o povo e também para os seus discípulos, para aqueles que estavam caminhando com Ele já há um tempo, aqueles que foram comissionados, aqueles que foram chamados por Ele, ok? Eu não preciso dizer para você que o Senhor Jesus não quer que ninguém se perca. O desejo de Jesus é que as pessoas sejam amadas, alcançadas, transformadas, né? E aqui nesse texto, ele mostra o lado negro da força da religião. É um Star Wars poderoso que ele está mostrando aqui, no aspecto de que há um lado negro da força, que é esse aspecto religioso que ele enxerga, que ele observa na vida dos líderes religiosos da sua época. E aqui nesse texto você vai ver um ensino apaixonado de Jesus.
onde na verdade ele faz aqui denúncias gravíssimas àqueles que se diziam conhecedores de Deus, aqueles que se diziam espirituais, na verdade eram meio espiritualoides. Esses eram os caras que estavam ensinando a fé, a vida com Deus. Mas Jesus está dizendo que esses caras vivem de aparência, que esses caras são guias cegos, que esses caras simplesmente estão trazendo um ensino que não leva ninguém para lugar nenhum, porque eles são umbigocentristas, porque eles estão pensando no seu próprio umbigo, porque eles estão voltados para si, eles não estão muito interessados na realidade da vida que aquelas pessoas viviam. E Jesus sim, ele está olhando com muita compaixão a dor, a necessidade que aquelas pessoas enfrentavam, que aquelas pessoas passavam. E eu percebo aqui que Jesus, de uma certa forma, ele está dando uns alertas. Ele está, assim, trazendo um ensino, chamando as pessoas para si, dizendo: vocês estão vendo eles? Não sejam iguais a eles. Vocês que estão ouvindo o que eu estou dizendo a vocês, vocês estão ouvindo uma nova proposta, vocês estão ouvindo as boas novas, vocês estão ouvindo o Evangelho. Então é o seguinte: não dê ouvidos ao que eles estão falando. Então eu vejo aqui Jesus, ele dando um alerta, chamando a atenção daquelas pessoas, dizendo: olha, fiquem atentos, fiquem alertas sobre os malefícios da religião. Sabe qual era a meta daquela cultura religiosa? Era simplesmente desconverter aquela gente. Era fazer com que aquelas pessoas não conhecessem ou não tivessem uma experiência transformadora com a mensagem libertadora que Jesus Cristo estava trazendo. Aquelas pessoas, na linguagem de Jesus, elas não estavam conhecendo, ou melhor, elas não estavam se relacionando com o Deus de Jesus. Na verdade, aqueles líderes religiosos estavam apresentando um Deus que não é o Deus, que não é o Pai de Jesus. Até porque eles não conheciam o verdadeiro Pai de Jesus. Porque Jesus está apresentando quem é o seu Pai. Jesus o tempo todo, ele está mostrando quem é o Pai. Quem é o Deus com quem ele caminha. Quem é o Deus com quem ele mantém um profundo relacionamento, uma profunda intimidade. Não é esse Deus aqui que esses religiosos estão mostrando, apresentando para as pessoas. Trazendo para a minha realidade, trazendo para a sua realidade, para a nossa vivência. Irmãos queridos, e esse é meu alerta a você, há muita gente presa a uma cultura religiosa evangélica doentia, ela é patológica. Tomem cuidado com essa cultura religiosa evangélica que coloca peso sobre as nossas vidas, que tira a nossa liberdade, que nos apresenta um Deus extremamente tirano, um Deus que simplesmente está muito longe de nós. Tome cuidado com isso, com essa cultura religiosa evangélica castradora, manipuladora. Eu rodo esse Brasil de norte a sul. Eu fico assustado com as coisas que eu vejo, com essa cultura religiosa que manipula, que simplesmente coíbe as pessoas. Na verdade, propõe para as pessoas uma prisão religiosa. Elas não são jovens como vocês, que não sabem o que é ser livre em Cristo Jesus.
Jovens como vocês, que simplesmente trazem sobre si um peso. É impressionante, impressionante. Eu fico assustado com aquilo que eu tenho visto. Eu pastorei uma igreja. São mais de... Nossa, faz tempo. São mais de 25 anos plantando igreja. Convivendo com pessoas, não é? Convivendo com gerações e vendo transformações, mas vendo também um lado bom, mas vendo também um lado ruim, de pessoas que estão presas por essa cultura que é doentia, que assola, que não traz... A pessoa não se sente abrigada, não se sente amada. Esse é o primeiro alerta que eu percebo aqui nesse texto, quando ele está falando aquelas pessoas em relação aos religiosos da sua época. Mas há um segundo alerta. Jesus está alertando, e aqui, veja bem, quais são os dois grupos para quem Jesus está falando? As pessoas e os discípulos, tá? São os dois grupos que o texto está mostrando para a gente, tá legal? Pessoas e os discípulos. Quando você vai lá para Mateus capítulo 5, o início do Sermão do Monte, Jesus está falando para os seus discípulos, está ensinando os seus discípulos, ok? Aqui nós vemos ele na sinagoga, tem pessoas e os seus discípulos. E eu quero dizer para você que nesse alerta aqui, é como se ele estivesse direcionando aos seus amigos, aos seus discípulos. E o alerta aqui é a como não conduzir a igreja. A como não ensinar a igreja com ensinos que não vão produzir nada. Ensina aqueles que levariam a sua mensagem a fazerem diferente. É como se ele chegasse para Pedro, para João, olha, não façam como eles. Não siga o que esses caras estão fazendo. Olha para mim, não olhe para eles. Porque eles vivem de aparência. Porque eles querem os melhores lugares. Eles querem o tempo todo se assentar na cadeira de Moisés. Vocês são meus amigos, vocês estão caminhando comigo já há um tempo, e vocês estão vendo qual é a minha proposta, é diferente da deles, ok? É diferente da deles. Então, a mensagem que ele está trazendo a eles, e a mensagem que eles levariam, é que eles façam a diferença. Qual a mensagem que você tem que levar? A que faça a diferença. Lá na sua universidade, a sua vida tem que fazer a diferença, não é? A mensagem que você leva aos seus amigos, à sua família, é aquela que faz a diferença. É isso que Jesus está dizendo aqui para eles. É como se Jesus estivesse dizendo a eles, não reproduzam aquilo que vocês estão vendo. Eles estavam acostumados a ver. Eles estavam acostumados a ver a postura, a prática daqueles religiosos. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão vendo? Não reproduzam igual. Não reproduzam igual. Eu posso dizer a você, tem coisas que você não deve reproduzir. Porque não tem nada a ver com os valores ou a cultura do reino de Deus. Nada a ver, nada a ver. Jesus está dizendo àqueles amigos deles que estariam convivendo com as pessoas, que estariam caminhando com as pessoas, ele está dizendo, olha, não permita, por favor, que essa gente sofrida, que essa gente desesperançosa, tenha a sua vida deformada
por estarem se relacionando com eles, com esses religiosos. Porque estar caminhando com eles é fazer com que a vida experimente a deformação existencial. É isso que Jesus está dizendo para os seus amigos, não é? Jesus está dizendo, olha, com vocês é o oposto. Porque as pessoas, ao verem vocês, elas vão querer se aproximar e elas vão querer receber a mensagem que sai da boca de vocês, a mensagem que sai da vida de vocês. Façam o oposto deles. Façam diferente, façam o oposto. Jesus está dizendo, não seja como eles, porque eles são guias cegos. Mateus 23:16, Jesus vai dizer, ai de vocês ou ai de vós, guias cegos. Que eram quem? Esses religiosos. Hoje eu diria para cada um de vocês o seguinte, se esforcem. Se esforcem para que a vida de vocês, a comunidade onde vocês estão, essa comunidade fé linda, estava falando isso por Felipe, que tudo isso, a comunidade, a vida de vocês, ajudem as pessoas a se encantarem pelo Evangelho. Hoje, o que eu mais faço, queridos e queridas, é fazer com que as pessoas se encantem pelo Evangelho. Eu não quero que elas se encantem pela denominação que eu faço parte. Eu não quero ficar levantando a bandeira. Eu sou pastor da Vineyard, faço parte do movimento da Vineyard Internacional, mas eu não quero levantar a bandeira. Eu quero que as pessoas com quem eu encontro, as pessoas que eu convivo, que elas se encantem pelo Evangelho. Que elas possam dizer, que preciosidade, que riqueza, que maravilha, que coisa boa. O Evangelho é isso para você? Vocês que estão aqui, que tem toda uma estrada pela frente, não é? Talvez alguns de vocês aí já estão na sua atividade profissional, outros estão aí permeando, né, um caminho que os levará às atividades profissionais, outros estão na universidade, outros estão terminando a universidade. Gente, que aonde vocês estiverem, o Evangelho que um dia transformou a vida de vocês, possa encantar as pessoas que cruzam o teu caminho, que elas se encantem pelo Evangelho, ok? Eu sou um camarada encantado pelo Evangelho, eu diria para você que eu sou apaixonado pelo Evangelho, eu respiro o Evangelho todos os dias. Todos os dias o Evangelho faz um sentido, tem um significado gigantesco na minha vida. E por isso, no meu dia a dia, o que eu mais faço nos contatos que eu tenho com as pessoas é fazer com que elas se encantem por Jesus e pelo Evangelho. Então esse é o segundo alerta que eu percebo aqui no texto, Jesus dizendo aos seus amigos, olha, conduza dessa maneira, vocês vão dar continuidade à minha mensagem, vocês que vão dar continuidade à missão. Então, na continuidade da missão, façam com que as pessoas não reproduzam isso aí, mas reproduzam o que vocês estão aprendendo de mim. E hoje, no século 21, reproduzam o que você vê em Jesus. Reproduza. Amar as pessoas, abençoar as pessoas. Olhe para Jesus, olhe o que Ele faz, olha como Ele é. E que você seja assim no seu dia a dia. Está claro para vocês? Beleza? Um terceiro ponto aqui
que eu percebo nesse texto de Mateus, quando Jesus está ensinando e falando com as pessoas e falando com os discípulos, principalmente apontando o erro daqueles religiosos que para Jesus eram hipócritas, para Jesus eram pessoas que simplesmente estavam mais interessados em si, apresentando um Deus antipático, antiquado. O terceiro ponto, e eu acho que esse é um ponto mais duro do que Jesus está querendo dizer, o ensino que ele está trazendo e o alerta que ele está apontando aqui, é que o juízo está perto. Ele está dizendo para aquela gente, ele está dizendo para os seus amigos: olha, o juízo está chegando. Para quem? Para aquela rapaziada, para aqueles que se diziam conhecedores das Escrituras, da lei, tinha todo um aparato com as suas roupas, não é? O texto diz aqui da roupa deles, como é que eles se vestiam, a postura que eles tinham, né? O texto diz que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. O texto diz que tudo aquilo que eles faziam era para serem vistos pelos homens. E aqui vem a questão da roupagem dele, das suas vestes, os seus filactérios bem largos, com as suas franjas, suas vestes bem longas, tudo para mostrarem que eles eram mais espirituais que os outros, que eles eram muito mais, ou melhor, que eles estavam muito mais perto de Deus do que os demais. E aí vem o alerta de Jesus: olha, o juízo está chegando. Jesus deixa claro aqui, queridos, e aqui eu trago para nós, eu contextualizo, eu diria para você que há muitos religiosos, que há muitos líderes que não temem a Deus nos dias de hoje. Não temem a Deus. Pessoas que estão enganando as outras. O João de Deus, que foi esse médium que tinha toda uma espiritualidade, mas que abusou de muitas mulheres, ele está enfermo, um problema cardiológico, e para vocês terem uma ideia, ele tem que ficar separado num hospital, porque as pessoas podem matá-lo, porque tem pessoas que querem puni-lo por aquilo que eles fizeram. Maridos, pais, irmãos. É um ser espiritual dentro da realidade brasileira. Líderes que não temem a Deus. Pessoas que não estão nem aí. Uma das coisas que eu aprendi quando eu fui alcançado por Jesus foi uma mensagem dos Salmos, numa conexão com Provérbios, que eu jamais esqueço, que é temer e tremer diante do Senhor. Eu temo o Senhor. Eu temo o Senhor. Esse negócio é muito forte para mim. Eu temo a Deus. Agora, Jesus está dizendo, e agora eu volto para o texto bíblico, eu volto para o mundo bíblico. Vocês estão vendo que eu venho do mundo bíblico, saio do mundo bíblico, venho para o nosso mundo. Do nosso mundo, volto para o mundo bíblico. Então vou voltar para o mundo bíblico. Jesus está dizendo que esses homens falam, ou as suas bocas são como covas. Jesus está dizendo que o ventre deles
são insaciáveis. Jesus está dizendo que a língua deles é como veneno e morte. Por isso que eu estou dizendo que a fala de Jesus é como uma fala de juízo para aqueles caras, não para o povo, não para aqueles que estão sofrendo, não para os seus amigos que estão aprendendo seus ensinos, mas para aqueles que se acham. Jesus está dizendo, olha, gente, sabe o que Jesus está dizendo para eles? É duro. Jesus está dizendo, a crença de vocês é diabólica. É como que Jesus estivesse dizendo, vocês estão misturando Deus com o diabo. As coisas das quais vocês praticam não é de Deus, é do diabo. Jesus está dizendo, os interesses de vocês servem somente ao diabo. Quem? Jesus? Sabe por quê, queridos? O coração deles está repleto de ódio. O coração desses homens repleto de inveja e de rancor. Eu posso dizer para você que há hoje, nos nossos dias, dentro dessa cultura religiosa doentia, homens e mulheres cheios de ódios, de rancor e de inveja. São religiosos, mas se eles puderem passar por cima de vocês para alcançar o que eles querem, eles vão passar. Eles vão passar. Então a mensagem de Jesus aqui é uma mensagem muito dura, mas porque ele está falando para pessoas que não temem a Deus, que Jesus está discernindo, Jesus está olhando, Jesus está dizendo, vocês não digam que conhecem o meu Pai, porque vocês não conhecem. Vocês estão dizendo que está convivendo com Ele, vocês não estão, porque Ele está fora disso, Ele não faz parte disto. O meu Pai é diferente. Então a mensagem de Jesus aqui para aquelas pessoas religiosas é uma mensagem muito direta, como é direta hoje. Como é direta hoje. Aqueles e aquelas que estão cheios de rancores, de ódio, pessoas cujo interesse é para si, não é para abençoar, não é para acolher, não é para partilhar. É impressionante. Jesus está dizendo para eles, olha, vai chegar um dia que a brincadeira vai acabar. Jesus está dizendo para aqueles homens espirituais, a brincadeira vai acabar. Eu acredito que Jesus talvez esteja dizendo isso também hoje. A brincadeira vai acabar. Pessoas que estão enganando, gente humilde, gente que tem tanta paixão por aquilo que estão fazendo, achando que estão fazendo para Deus, mas estão sendo enganadas, estão sendo ludibriadas. Meu Jesus, tem misericórdia. Vai chegar um dia que a brincadeira vai acabar. Com aqueles e aquelas que estão passando os outros para trás, que estão mostrando o anti-evangelho, porque fazem parte do anti-reino, não fazem parte do reino de Deus, não estão apregoando ou ensinando o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é preocupante. Por isso,
Eu convido você, essa rapaziada linda, que vocês sejam tomados de oração. Que como eu fui tomado há 40 anos atrás, eu fui tomado de temor e tremor. Que você seja tomado de temor e tremor ao Deus que você serve. Que você tema a Ele. Que você trema diante dEle, porque Ele é Deus. Ele é Deus, não é? E que nós possamos, cada um de nós, pedir a graça de sermos pessoas quebrantadas. Que o nosso coração seja um coração extremamente quebrantado. A experiência que eu tive, Felipe, ela me fez um homem mais quebrantado. Eu já era um pouco, mas agora eu estou extremamente quebrantado. Em junho eu estava correndo. Meu hábito é correr e pedalar. Às vezes 5 quilômetros, às vezes 8. Tá boa, tranquilo. É a minha teologia do lazer. A minha teologia do lazer é correr, caminhar e contemplar a glória de Deus. Então é a teologia do lazer. Deus fala comigo e eu estou me exercitando, tá? Em junho eu estava correndo, aí cheguei em casa, tomei água, me deu vontade de ir no banheiro. Quando eu percebi, a minha urina estava um pouco escura. Falei, que estranho. Aí eu liguei para o urologista, meu médico, e disse, doutor, cara, estranho isso. Ele falou, faz o seguinte, faz uma cultura de urina e traz o exame para mim. Aí a gente tem médico na igreja, eu liguei para eles, porque eu precisava de uma prescrição médica para ir no laboratório, mas eles estavam longe para eu ir até eles, estavam atendendo bem longe. A minha esposa falou, vai no hospital. Mulher muito inteligente, né? Falei, mesmo. Aí eu fui ao hospital, cheguei lá, falei, eu expliquei, falei, não, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um exame de urina, fiz, mas a médica, graças a Deus por essa médica, ela disse, vamos fazer uma tomografia também. Os exames de urina e de sangue, não deu nada. O exame da tomografia deu um cálculo de 1 centímetro na bexiga. Aí a médica ligou para o meu médico e disse, já quer interná-lo? Falou, não interna esse cara não, agora não, esse cara viaja que nem um doido, não, ele é pastor, a agenda dele é uma doideira, ele me conhece, a agenda dele é uma doideira. Aí ele falou, Luciano, cara, vê a tua agenda aí, não é nada sério, mas tem que tirar esse troço daí, que você viaja, aí se você tiver vai ser brabo, vai ter que ir para o hospital. Falei, não, doutor, eu falei, era em junho, eu falei, estou livre dia 4 de agosto. Em junho, hein? Eu só tinha data para fazer uma cirurgia dia 4. Falei, então vamos marcar dia 4. Aí dia 4 de agosto, fui fazer a cirurgia. Aí ele foi, tirou, é um robô, né? Hoje é tudo, essa tecnologia. Foi lá, pegou o cálculo, tirou. Só que, quando eu acordei, ele disse para mim, olha, não deu para tirar tudo, porque um pedaço ficou preso pela tua próstata. O robô não conseguiu tirar, porque se fosse, ia ferir a tua próstata. Na verdade, a gente tinha que raspar a tua próstata para tirar o que ficou lá. E eu deixei lá. Até por uma questão ética, eu tinha que pedir a sua permissão para raspar a tua próstata. Eu não vou raspar a tua próstata sem falar com você. Eu falei, tá, bom, valeu, doutor. Mas, gente, um negócio começou a doer. Eu não vou nem perguntar para vocês que estão aqui, mas colocar sonda é brabo. Uma coisa é colocar sonda quando você está anestesiado. Alô, homens?
Outra coisa é colocar sonda sem anestesia. Você sabe o que é colocar uma sonda? Já está sofrendo, né? Gente, é a frio, passa só uma xilocaína. Ai! Foram 9. Toda hora doía, saía sangue. Eu ligava para ele, vá para o hospital. Eu já sabia. Né? E outra coisa, porque começa a sangrar e aí a sua urina ela fica retida. Você não consegue mais ir no banheiro, vem uma dor absurda. Hospital. Beleza. Aí foi indo, aí chegou um dia, ele falou, ó, não dá mais certo. Eu vou ter que operar você, vamos tirar esse outro pedaço que está lá, vou raspar tua próstata. E eu fui dia 22 de agosto, ele raspou a próstata e tirou metade de um feijão, que parecia um microcoral, que feriu a minha próstata. Impressionante. Quando você for em casa, eu vou te mostrar. Eu mostro para as pessoas que eu fico até assim. Está no vidrinho, um microcoral, cheio de pontinha. É um ouriço, é um micro-ouriço. Falei, caramba. Beleza. Aí ele falou, agora vida que segue, tudo bem. Saí do hospital, operei dia 22, saí dia 25 de agosto, fiquei uma semana de molho, até o final do mês. Quando foi dia 2 de setembro, começou a sangrar de novo. Sangrou? O que acontece quando sangra? Hospital e sonda. Falei, meu Jesus, o que eu fiz de mal, Senhor? Pô, não chutei gato, não chutei cachorro. O que eu fiz de mal? Quase peguei um sal grosso e joguei para trás. Pô. Aí quando foi dia 6 de setembro, almocei. Tinha uns compromissos à tarde, almocei. Mas aí, tomei muito líquido, almocei, tomei líquido, me deu vontade ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, sangue puro, que nem um suco, que nem vinho, cor de vinho. Eu falei, meu Deus. Vou dizer uma coisa, homem é muito assustado, mulher não. Mulher muito mais tranquila. Homem, cara, eu morro de medo. Sabe o que eu falei? Estou com câncer. Danou-se. Falei, meu Deus. Só que foi o seguinte, quando eu acabei de fazer xixi, não saía mais nada. E a dor veio, mas veio. Minha mulher não estava em casa. O zelador, fui falar com o zelador, ele estava atendendo uma pessoa que também precisava de ajuda, não podia me ajudar, chamei um Uber. Quando entrei dentro do Uber, falei, me leva para o hospital. O camarada olhou para mim, lógico, percebeu que eu estava branco, morrendo de dor, gemendo. Ele começou a suar, falou, esse cara vai morrer dentro do meu carro. Puta vida. E eu vi que eram meia hora até chegar ao hospital. Pensa num cara, ele era meio gordinho, coitado. Eu olhava assim pelo retrovisor, ele suava, pingava. Pior que eu acho que deu um trauma nele, que ele não conseguia correr, ele andava 50 por hora. O cara ficou assim, falou, pô, esse cara vai morrer dentro do meu carro, meu Deus do céu. Cheguei no hospital, morrendo de dor, as pessoas olhando para mim, e aqui vem a providência divina. Você acredita nisso? Vocês acreditam na providência divina? Eu acredito muito. Eu sou ligado o tempo todo com a questão da providência divina. Quem já foi em emergência do hospital sabe que talvez tenham médicos aqui entre nós, né? Que talvez estejam aí como nos plantões, não é? Muitas vezes no plantão de um hospital são clínicos gerais. Tem até médicos que têm uma especialização, né? Ou é ortopedista, cardiologista. Mas ter urologista não é tão fácil. Vocês não vão acreditar.
passa por mim com aquela roupa cirúrgica, porque estava indo fazer uma cirurgia, e eu não sei por que ele passou pela emergência. Ele olha para mim, diz: fala para mim o que você está sentindo. Ele falou: o seu caso é sério, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Só olhando, só falando. Eu falei: oh meu Deus. Ele falou: sou urologista, eu vou fazer uma cirurgia agora, mas eu vou encaminhar para as enfermeiras como você tem que ser atendido, e você vai para a cirurgia daqui a 1 hora, porque eu tenho que fazer uma cirurgia. E foi. Mas aí a dor veio. As pessoas diziam para as enfermeiras: esse homem vai morrer, esse homem vai morrer. A minha mulher saiu do quarto, não conseguia ficar no quarto. Não conseguia, porque eu gemia o tempo todo de dor. Fiquei 1h20 sentindo dor. Me deram Tramal. Tramal é como morfina. E não parava a dor. Eu lembro que o César, que você conhece, que é pastor lá com a gente, veio e começou a orar comigo. Quando ele viu o meu estado, falou: meu Deus, ele vai morrer. Ele vai morrer. Começou a orar. E botava a mão na minha cabeça, botava a mão no peito e orava: Jesus não leva ele, Jesus não leva ele, Jesus não leva ele. Orou. E eu fui acalmando com a oração, que ele orou tanto, que o Espírito Santo se manifestou. Aí quando ele terminou a oração, ficou um tempo orando, veio o enfermeiro e me levou. Me levou. E aí, vamos para a cirurgia. Eu não sei se você alguma vez já foi fazer algum processo cirúrgico, mas no hospital você fica deitado na maca e só vai vendo luz passando. Pum. E eu só vendo luz. E eu orando, falando: Senhor, acabou, eu não posso fazer nada. Minha vida está nas tuas mãos. Vamos que vamos. E fui. E aí, ele falou que a cirurgia era de 1 hora, fez a cirurgia, limpou a bexiga, porque a bexiga estava cheia de coágulos, limpou. E aí falou para minha esposa: daqui a pouco ele está subindo aí, só vou ficar observando ele, mas daqui meia hora ele sobe aí para o quarto, a cirurgia foi super legal, tá? Minha mulher falou: tá bom. Passa meia hora, começa a sangrar. Ele liga para ela e falou: não deu certo, eu vou ter que cauterizar a próstata dele. Nem sei o que é isso, viu? Não sei o que negócio é esse. Aí, mais 1 hora de cirurgia para cauterizar a próstata. Aí cauterizou a próstata. Aí ele liga para mim, isso já era umas 3 da manhã, liga para minha esposa e fala assim: foi um sucesso. Que menino bom. Cauterizei a próstata dele, está novo em folha. Já estou mandando a minha equipe embora, o outro urologista, instrumentador. Só está aqui comigo o anestesista. Ficou ele e anestesista. E eu todo monitorado. Você sabe como são os monitores, né? Fica assim, pim, pum, pim, pum, pum, pum. Sabe como é que é? Fica assim, tim, tim. É assim. E eu, apagado, não vendo nada. Aí ele ficou conversando com a anestesista, e olha, e limpa isso, vai guardando os equipamentos cirúrgicos, blá. O tempo vai passando. Ele observando, falou: não, está indo bem. Daqui a pouco ele está subindo para o quarto. Gente, passou 1 hora. O sangue veio com tudo, hemorragia. Ele teve que ligar com urgência para a equipe voltar novamente. Emergência total. O equipamento dele estava em outro hospital. Teve que buscar equipamento em outro hospital. E eu, segundo ele disse: você morreu 2 vezes, sua pressão foi para 6/4, depois zerou, depois voltou. Eles disseram para mim que foi em torno de 16 bolsas de sangue. Nem sei o que é isso. Só tem uma coisa ruim depois dessa experiência, é que agora eu estou tendo gripe, alergia, é que botaram sangue flamenguista em mim. Nunca tive essas coisas, agora eu tenho gripe, alergia, só pode ser sangue flamenguista. Gente, a coisa ficou tão feia, que ele chama minha esposa,
4:30 da manhã. E minha esposa é terapeuta, minha esposa olha para as pessoas, ela já sabe. Falou: doutor, o estado dele é grave, não é? Ele falou: querida, o estado dele é muito grave. Tipo, não sei se ele vai viver. Não sei se ele vai viver. E aí minha esposa ficou muito tocada, começou a chorar, lógico. Mas ela falou: eu não vou passar sozinho, não. Aí começou a ligar para os meus amigos, alguns pastores, uns líderes lá da igreja, para ficarem com ela, porque ela não queria receber essa notícia, não é? E aí o pessoal veio. Ele disse que aconteceu isso, uma cirurgia que era de 1 hora, eu acordo às 7:30 da manhã. Aí tem a providência divina. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez alguns chamam a experiência que eu tive de experiência quase morte, porque eu tive numa outra dimensão. Sinceramente, eu tive em outro lugar, numa outra dimensão. Quando eu abri meus olhos, eu já tinha feito 2 cirurgias, dia 4 e dia 22 de agosto, que eu simplesmente, quando eu acordei, eu estava dopado, não conseguia nem falar. Nessa, que foi muito mais complicada, terrível, eu abro meus olhos, experimentando uma paz profunda, uma paz, como diria as Escrituras, que excede o entendimento, uma paz que eu não queria que ela saísse de mim, eu queria estar naquele estado para o resto da minha vida. Eu acredito que talvez a vida com Deus seja assim, de uma paz que não tem medo, que não tem insegurança, que não tem pensamentos que cruzam. Por alguns segundos, aquele negócio me tomou. Eu falei: meu Deus, fiquei assim. E todo mundo olhando para mim e experimentando uma felicidade. E outra coisa, super lúcido, como que se não tivesse acontecido nada. E mais ainda, não sentindo nenhum pingo de dor, nada. Eu falei: o que aconteceu comigo? Só que aí eu botei a mão assim, estava de fralda, e caramba, e tinha um esparadrapo que vinha do umbigo até embaixo. Falei: eita ferro. Ó, eu vou falar, já estão rindo, né? Vocês vão rir mais ainda agora, vocês querem ver? Tem um cara na igreja chamado Paulo Leonel, é um gaiato, é um líder lá da igreja, mas é um gaiato, é um ator. Pensa num cara que é um ator, tudo ele faz piada. Estava o médico, anestesista toda banhada de sangue, minha esposa, 2 pastores. Aí, esse gaiato olha para mim, olha para o doutor e diz assim: não é, doutor? Falou: Manga, deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Não é, doutor? Cara, teve um problema aí. Trocaram o paciente. Eu o quê? A cirurgia que era no paciente fizeram em você. Trocaram de sexo. Falei: o quê? Imagina, estou de fralda, esparadrapo. Cara, eu comecei a rir. Eu não podia rir, não podia rir, cara. Todo mundo, o doutor começou a rir. E por outro lado, todos também ficaram assustados comigo, dizendo: espera lá. O médico dizendo: espera lá. Cara, o cara tinha morrido. E agora começa a rir. Gente, por isso que eu estou dizendo para vocês que depois dessa experiência eu fiquei mais quebrantado. Se eu temia a Deus, eu temo muito mais. Algumas coisas para mim hoje não têm mais valor. Algumas coisas para mim hoje não fazem mais sentido. Essas buscas frenéticas que as pessoas têm de adquirir não fazem mais sentido. Sentido para mim hoje o que faz sentido para mim hoje chama-se gente.
Posso dar uma dica para você? Gaste tempo com seu pai, gaste tempo com a sua mãe, ouça eles, gaste tempo com seus amigos, porque a vida, ela é assim, ó. Eu comecei a lembrar dos meus filhos, e eu estou diferente no meu relacionamento com eles. Eu estou mais apegado, eu estou mais com as pessoas, eu estou mais atencioso, mais dado. Impressionante, porque algumas coisas eu vi que na vida, e Salomão vai dizer isso, tudo é vaidade, não tem peso nenhum, porque eu vi como uma coisa é assim, ó, eu vi as luzes e depois eu não podia talvez nunca ver mais nada, assim, ó. Por isso, tema a Deus, peça para que você seja um garoto, uma garota com o coração quebrantado. Isso vai fazer de você uma pessoa aonde as pessoas vão se encantar com o Evangelho e com Jesus que você segue. Eu espero ter te ajudado nessa noite a ter uma vida mais voltada para o Evangelho e para Jesus. Como eu disse, você tem muita coisa pela frente. Sonhos, tem muita coisa pela frente. Mas tudo é passageiro. Tente priorizar o que precisa ser priorizado. Tente valorizar o que precisa ser valorizado. Tem algumas coisas que não é por nada não. Não vale para nada. Não vale para nada. Que Deus te abençoe. Obrigado, querido.